Y no era vaya, ahí donde es ahí, para hacer. Y venga, mira, pues. 2, 3, 4, 5, 6. Você me respeita. Não, acho que certo? Eu vou falar. Faz o que, rapaz? Eu preciso. Faz o que, rapaz? Aí. Faz o que, rapaz? Tio. Faz o que, rapaz? Tio. Não, mas pensa aqui. Não, vai. Ah, rapaz. Para com isso. Ah, rapaz.